Capítulo 132. Ao invés disso, eu que gostaria de perguntar quais são as suas intenções. Enquanto ele ficava na frente de Yun-che, Sikong-du olhou para Murongi com uma franzida e falou sem ser nem um pouco submisso: Murongi, esse lugar são os campos importantes para os exames dos novos discípulos, não é um lugar para você fazer um rebuliço e atacar os outros injustificadamente. Atacar os outros injustificadamente. Murongi zombou arrogantemente, e daí se eu quiser atacá-lo. Ele apontou para Murongi e disse furiosamente: o ferimento no rosto de meu primo foi precisamente causado por esse Yun-che atrás de você. Ele feriu meu primo primeiro. Não me diga que você quer que eu deixe isso passar. Mova-se para o lado rapidamente, e não meta seu nariz nos negócios dos outros aqui. Se não, não me culpe por me virar contra você. Se virar contra mim. Sikong-du riu alto: acontece que não tenho medo de você se virar contra mim. Esse negocio, eu absolutamente colocarei meu nariz. Se seus ossos estão ardendo para serem consertados um pouco, então sinta-se livre para tentar e vir me atacar. Você? Murongi voou em raiva. Ele cerrou ambos seus punhos para se segurar e não golpeou imediatamente. Porque ele sabia que ele não era oponente para Sikong-du. Ele estava na 73ª posição no profundo ranking divino, e ainda Sikong-du estava colocado em 39º. Porém, ele também não estava com nenhum pouco medo de Sikong-du, era por causa que, embora o talento de Sikong-du era extraordinário, seu apoio familiar era bastante comum. O pai de Sikong-du era somente um mísero elder de uma filial do profundo palácio na cidade Lua Nova, enquanto seu pai era o marechal do Campo Norte cuja autoridade abalava todo o Império Vento Azul. Sikong-du, você e eu sempre fomos duas correntes diferentes de água que não ofendem uma a outra, desta vez, você realmente teima em acabar com a cordialidade comigo. O que quer que você, Murongi, deseja fazer, eu não me importo nem um pouco. Mas quanto essa pessoa atrás de mim, seu avô é o benfeitor que salvou a minha vida. Nesse profundo palácio Vento Azul, não importa quem queira causar problemas para ele, terá que passar por mim primeiro. Sikong-du disse severamente. Os arredores ficaram imediatamente cheios com conversas. Não é à toa que Sikong-du veio resgatar pessoalmente Yun-che mais cedo, e ficou na frente dele sem ceder para protegê-lo agora. Acontece que ele e Yun-che tinham esse tipo de história. Logo após entrar no profundo Palácio Vento Azul, ele já tinha o apoio de um discípulo do Palácio Interno. Não havia nenhum discípulo recém-chegado que não estava com ciúmes e inveja de Yun-che. Ramph, que benfeitor! Então, e sobre o ferimento de meu primo mais novo? Não me diga que o primo de Murongi, pode ser atingido sem ninguém ser responsabilizado. Murongi disse com um tom de voz com raiva. Já que esse é um rancor mantido pelo seu primo mais novo e Yun-che, então apenas deixe eles resolverem isso eles mesmos. Já que foi seu primo que ficou machucado, então apenas deixe seu primo se vingar por ele mesmo, e já que ele é um discípulo do profundo Palácio Vento Azul, não me diga que ele sequer tem esse tanto de força de caráter, e precisa de um discípulo do Palácio Interno como você para perturbar um discípulo recém-chegado. Sikong-du falou com um tom zombador. Apenas essas poucas sentenças fez a atenção de todos se virarem para Murongi. A maioria dos olhares estavam cheios de desdém e desprezo. Sikong-du estava certo, para não vingar seu próprio rancor, mas ao invés disso agarrar-se em alguém mais poderoso, isso simplesmente era desprezível. O rosto e os ouvidos de Murongi ficou corado de vermelho pelos olhares, enquanto seu ódio para Yun-che atingiu a extremidade em seu coração. Com Sikong-du bloqueando a frente de Yun-che, Murongi basicamente chegou em uma situação difícil que era parecida a descer das costas de um tigre. Se ele fosse ir com força, ele simplesmente não era oponente para Sikong-du. Se ele deixasse isso passar dessa maneira, com incontáveis discípulos assistindo ao lado, onde ficaria seu prestígio como um digno discípulo do Palácio Interno? Ele deu um passo à frente, e disse firmemente: já que é assim, então tudo bem. Sikong-du, eu irei te dar essa consideração, e não atacarei Yun-che.
Mas eu não posso deixar o assunto de Yunche machucar meu primo mais novo passar, ou então que respeito eu, Murongyi, teria. Se você fizer Yunche se desculpar para meu primo mais novo agora mesmo, e se estapear no rosto 10 vezes, eu então deixarei esse assunto passar. Se você continuar ignorando o que for bom para você, então de agora em diante, ou é você ou eu no palácio interno. Sikongdu tricotou rigidamente suas sobrancelhas. Atualmente, ele também tinha chegado num dilema. Embora ele podia derrotar Murongyi, o apoio familiar poderoso de Murongyi era algo que ninguém no profundo Palácio Vento Azul ousaria negligenciar. Se ele fosse ofendê-lo completamente, isso não traria nada além de dano para ambos, ele mesmo e Yunche. Porém, se Yunche se desculpasse conforme ele pediu, e até mesmo se estapear no rosto sob os olhares de todos. Isso era inteiramente um tipo de grande humilhação que nenhum homem normal possivelmente aceitaria. Nesse momento, uma mão descansou em seu ombro. Yunche saiu de trás dele, ficou ao seu lado e disse com um sorriso relaxado: Irmão mais velho Sikong, eu agradeço pela sua benevolência. No entanto, já que esse é um assunto que eu instiguei, naturalmente é melhor para resolver por eu mesmo. Conforme ele terminou de falar, ele encarou diretamente Murongyi, que tinha uma expressão maliciosa sem esperar Sikongdu responder, e disse sem nenhum traço de medo: Murongyi, realmente foi eu que atingi seu primo mais novo Murtongyi. Para falar por ele, também pode ser considerado como o jeito do mundo. Mas com meu irmão mais velho Sikong aqui, deve ser um pouco difícil para você fazer como deseja agora. Se você realmente quiser me ensinar uma lição pessoalmente, eu posso te dar uma chance. Você? Me dar uma chance? Ha 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 ha, como se tivesse ouvido alguma piada engraçada, Murongyi começou a gargalhar com extremo desdém. Quem diabos você pensa que é? Yunche não ficou nem um pouco bravo. Suas sobrancelhas afundaram conforme seus olhos estreitaram, e respondeu insensivelmente: Você tem coragem de me dar 3 meses de tempo? Murongyi, 3 meses mais tarde, eu irei voluntariamente desafiar você. Se eu perder nesse momento, não importa se você queira que eu me desculpe para Murongyi, ou me fira ou me aleije, eu nunca resistirei. Incluindo o irmão mais velho Sikong, ninguém irá parar você. Conforme as palavras de Yunche saiam, as expressões de todos em volta ficaram instantaneamente dignas de notas. O que ele disse? Desafiar Murongyi depois de 3 meses. Eu estou ouvindo coisas. Você não ouviu errado. Esse Yunche é insano. Ter derrotado Feng Yu, ele realmente é bastante bom, mas que tipo de figura Murongyi é? Ele é alguém do profundo ranking divino. E sua profunda força é tão alta quanto o 9º nível do domínio profundo verdadeiro. Yunche está apenas no 10º nível do domínio profundo nascente, o que significa que existe um domínio inteiro de diferença. Que tipo de desafio é esse? Esse Yunche, ele se deixou levar até a extensão de não conhecer os limites apenas por derrotar Feng Yu. Sem mencionar um dele, mesmo se houvessem 100 dele, ainda não seria capaz de se igualar a Murongyi. Isso é simplesmente ir longe demais, e procurar sua própria morte. Eu acho que isso certamente é uma tática oculta de Yunche. Pense sobre isso, ninguém com uma cabeça normal em seus ombros sequer iria propor esse tipo de batalha arranjada. Yunche obviamente está dizendo isso deliberadamente para resolver a presente situação depois de ver Murongyi procurando por ele. Ele queria resolver o beco sem saída diante de seus olhos primeiro, e então se desculpar para Murongyi em particular, ou apenas fugir diretamente. Isso é definitivamente a explicação mais perfeita. Ouvindo as palavras de Yunche, as sobrancelhas de Sikongdu tremeram ansiosamente enquanto ele dizia com um tom ansioso: Yunche, o que você está dizendo? Você está insano. Murongyi é alguém do profundo ranking divino. Sem mencionar arranjar uma batalha, você sequer tem as qualificações para trocar movimentos com ele. Você está tentando se jogar no fim da linha. Porém, Yunche se transformou em um surdo e continuou a falar para Murongyi: Murongyi, você ousa ou não?
É claro, se você estiver com medo de ser espancado por mim para o ponto de procurar em todos os lugares no chão pelo seu dente, você pode recusar totalmente. Nesse mundo, as tartarugas covardes não são as melhores em preservarem suas próprias vidas. A expressão de Muronguie, que estava abaixo deles, estava constrangida, conforme ele suportava forçadamente para não rir alto. O interior de seu coração tinha ficado feliz há muito tempo. Esse Yunche, como esperado, um idiota precipitado e arrogante. Ele tinha uma arrogância sem limites no profundo palácio Lua Nova, e ainda continuava arrogante depois de vir para esse profundo palácio Vento Azul. Ele é tão arrogante até mesmo na frente do seu primo mais velho Muronguie. Ele simplesmente não saberia o que tinha atingido ele mesmo se morresse. Muronguie riu, porque ele sentia que esse pirralho Yunche diante dele era um completo idiota. Além do mais, ele já tinha visto bastante idiotas antes, mas alguém tão idiota nesse degrau, foi a primeira vez em toda a sua vida. Pirralho, você está falando sério? Muronguie beliscou seu queixo e olhou para Yunche como se estivesse olhando para um palhaço. Ele já tinha confirmado de novo e de novo que o nível da profunda força de Yunche estava realmente, e sem dúvidas, no 10º nível do domínio profundo nascente. Entre esses discípulos recém-chegados, isso era inquestionavelmente impressionante. Mas aos seus olhos, ele era meramente um gafanhoto levemente maior que poderia ser esmagado com qualquer um de seus dedos. Um gafanhoto como esse, atualmente queria desafiá-lo voluntariamente. Além do mais, ele até mesmo declarou sobre o que aconteceria se ele perdesse, e até mesmo usou tartaruga covarde para instigá-lo, para que ele não recusasse. É claro que estou falando sério. Yunche disse enquanto sorria, mas você é a pessoa que ainda não respondeu. Você ousa, ou não? Ha 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 ha. Muronguie finalmente gargalhou selvagemente. Seu riso era incomparavelmente desdenhoso. Para me desafiar, existe apenas a questão se você é ou não qualificado, não se eu ouso ou não. É muito óbvio que alguém tão insignificante como você no domínio profundo nascente, não é digno. Porém, dado que você sofre como um cão e ousou a machucar meu primo mais novo, então eu também devo. Depois de 3 meses, eu tirarei 1 minuto ou 2 para brincar um pouco com você. Treinar no palácio interno é muito entediante, encontrar ocasionalmente uma pulga ou um gafanhoto para brincar por aí um pouco, também não é nada ruim. Mas é melhor você se lembrar do que disse mais cedo, para ser lidado como eu desejar depois que você perder, sem nenhuma pessoa de fora interferindo. Todos presentes estão ouvindo claramente. Sikongdu, eu acho que você ouviu isso claramente também, não? O olhar de Muronguie se virou para Sikongdu conforme ele disse zombando. A aparência de Sikongdu flutuou por um tempo e disse para Yunche em voz baixa, Yunche. Você sabe que está fazendo. Se você retirar suas palavras de mais cedo agora, você ainda teria tempo suficiente. Se essa for uma tática oculta sua, ela não é necessária. Já que eu estou nesse palácio interno, eu nunca deixarei Muronguie ferir você. Mas Yunche balançou sua cabeça enquanto sorria fracamente, e então disse com uma vez clara, muito bem, já que aceitou, você não pode mais voltar atrás nas suas palavras. 3 meses mais tarde, bem aqui nesse lugar, teremos um confronto então. Todos aqui são testemunhas. Ha 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 ha, eu também posso testemunhar. Uma voz amigável veio do lado de fora da multidão. Essa voz não foi muito alta, mas ofuscou a conversa e viajou claramente dentro dos ouvidos de todos como se ela fosse mágica. A multidão se dividiu ao meio e 2 homens de meia idade, usando manto roxo e roupas verde respectivamente, se aproximavam caminhando ombro a ombro. Um deles era Tinvuyo e o outro, tinha um cabelo preto, barba preta, e uma figura magra. Sua roupa verde era singela porém elegante, seu rosto carregava uma gentileza e um leve sorriso, e seu olhar era como um imóvel e calmo lago. Apenas por estar lá com um estilo casual, todo seu corpo naturalmente exibia uma elegante, transcendental, disposição como a de sábio. Quando as pessoas o olhavam, ele evocava um crescimento incontrolável de reverência em seus corações. Che, chefe do Palácio Qin.
Instrutor Tin. No momento em que esses dois homens de meia idade apareceram, o cenário instantaneamente se tornou inquieto. Porque entre esses dois, um deles era o instrutor do Palácio do Meio, Tin Vuo, e o outro homem com roupas verde, chocantemente era o chefe do Palácio Profundo Vento Azul. Tin Vu Shang. Sikongdu e Murongyi recuaram simultaneamente seus ares opressores, e gritaram alto respectivamente, chefe do Palácio Tin, instrutor Tin. Domínio profundo do céu. Conforme o olhar de Yun-Che caiu em Tin Wushang, a voz de Jasmine viajou em sua mente e chocou grandemente seu coração. Tin Wushang era o irmão biológico de Tin Vuo, que era 12 anos mais novo que Tin Vuo. Porém, seu talento na cultivação do profundo era bem maior que o de Tin Vuo e ele já tinha pisado no domínio profundo do céu com a idade de 50, chegando ao nível supremo que inúmeros praticantes do profundo nem mesmo ousariam aspirar em seus sonhos. Sua expectativa de vida tinha aumento bastante, e portanto, ele até mesmo parecia ser bem mais novo que Tin Vuo. O paradeiro do chefe do Palácio do Profundo Palácio Vento Azul era errático, e raramente se incomodava com os assuntos no Profundo Palácio Vento Azul. Haviam alguns discípulos que tinham ficado no palácio por 3 ou 4 anos que tinham ainda que conhecerem o chefe do palácio. Os assuntos dentro do profundo palácio, sejam grandes ou pequenos, basicamente caiam todos no vice-chefe do palácio, Tin Wushang. Quando o chefe do palácio estava ausente, ele possuía a maior autoridade de discursar e tomar decisões.